Olá, meu nome é Luiz. Vou ensinar para vocês como fazer o dormitório. Para fazer o dormitório, a gente tem que já preparar a parede para selecionar a régua certa. A gente precisa mais do rodapé para apoiar a primeira régua, né? Então, como a gente vai utilizar uma de 10, vamos saber como a gente faz para construir uma régua. A gente clica o botão direito na parede selecionada, vai em réguas. A gente pode utilizar uma das réguas que nós temos aqui nessa lista, ou se não, editar uma régua para construir uma própria, correto? Eu vou clicar em configurar grupos e vou clicar para adicionar um novo grupo, né? Um novo grupo vou botar como dormitório Luiz, que é o meu nome para identificar a régua. Fechar. Vou procurar agora esse novo grupo na lista de réguas. Está aqui o dormitório Luiz. Selecionar ela. Ela não possui nenhuma régua. Como eu só desejo uma régua, eu vou clicar em adicionar régua. Vou dar um clique com adicionar régua, só fazer uma régua. Vou clicar no botão selecionar, vou clicar nela e vou botar o valor que eu desejo essa régua. Quero fazer essa régua com 10 centímetros do chão, que seria a altura do meu rodapé. Então vou dar um fechar, ele automaticamente salva para mim, e agora eu tenho somente a régua do rodapé que eu preciso. Vou vir em módulos, dormir, e vou usar mais os módulos da composição, né, como laterais de 30 milímetros para fazer a caixa externa, as bases de 30 milímetros, base reta, caso base, né, de 30 também para fazer a base do guarda-roupa, certo? E os fundos, o fundo eu sempre vou usar 6 milímetros, ok? Então vou começar pela base, vou pegar uma das bases, vou trazer para a parede, vou encostar na régua. Ele vai me perguntar se deseja fazer a parede inteira essa base, como tem a prévia aqui, eu desejo não, ok? E assim, eu vou fazer o guarda-roupa com 3 metros de largura total, né? Então, se eu vou fazer com 3 metros, uma base chega no máximo com 2,75. Por esse fato, o que que eu vou fazer para construir dois guarda-roupa, para ter essa base certinho? Eu vou colocar duas bases de 150, então eu vou alterar essa largura para 150. Vou já deixar uma corda já para organizar ela, vou deixar 50 centímetros afastada da outra parede, ok? E vou fazer agora a outra parte assim. Lembrando que não somente a parte da base, como também em cima vai ter a mesma base, correto? Então eu já vou em arranjo para fazer essas duas partes. Então lá em arranjo, eu vou fazer uma base na linha X, vou colocar 2, a prévia já está me mostrando, e quero também 2 para cima. Então para isso, em Z eu vou colocar 2, só que ela está emendada uma na outra. Para deixar um espaço legal, então eu vou ver o valor que eu preciso deixar entre as duas, tá? Então entre elas, no momento está zero, eu quero deixar 10 centímetros de roda-teto, então 247 menos 10 vai para 237, tirando 3 centímetros, que é a espessura da base, então a gente vai ficar com 2,37 menos 3 vai ficar 2,34. Então o espaço entre elas é de 2,34. Enter. Vou inserir. Ok. Agora eu tenho já a base de cima e de baixo, faltam agora as laterais desse guarda-roupa. Então agora eu vou lá em laterais, 30, vou colocar uma lateral encostada aqui. E como eu já sei que é 2,34 de altura, então eu já vou botar a altura 2,34. Vou fazer o arranjo para poder botar a outra lateral também posicionada nessa parte aqui. Então eu vou em X, vou botar 2, só que não vou deixar encostar, vou deixar o espaço entre elas, bem, como é 3 metros o total, né? Então se eu digitar só 300,
e der um Enter, eu vou verificar a minha base está fora. Por quê? Porque ela tem, nesses 3 metros, temos os 3 centímetros dessa lateral e 3 centímetros dessa. Então, é 6 centímetros menos 300. Isso vai dar 2,94 por dentro de uma lateral a outra. Então, não é 300, é 2,94. Agora sim, a base está posicionada no lugar certo. Vou clicar em inserir. Ok. Bem, como eu vou fazer um guarda-roupa de portas de correr, eu não posso deixar só 55 centímetros de lateral e de base, como está mostrando aqui na profundidade. Eu tenho que deixar 60. Como eu esqueci antes de botar 60 em todas as peças, não tem nenhum problema. O que eu vou fazer? Bem, eu já tenho essa lateral selecionada. Eu vou segurar Ctrl e vou clicar uma vez nas outras peças para selecionar elas também. E vou agora soltar o Ctrl e vou substituir o valor de profundidade para 60. Notem que no ambiente 3D ela vai mudar de todas. Ok, agora todas estão 60 centímetros de profundidade, como vocês podem ver. Ok, bem, já fiz a caixa, agora eu vou fazer o espaço interno, vou fazer 3 divisões, correto? Então, para mim ter essas 3 divisões, eu vou pegar aqui uma lateral, só que agora eu não vou mais usar a lateral de 30, eu faço sempre de 30 para fazer o engrossamento e acabamento por fora do guarda-roupa. O interno eu sempre uso laterais de 18. Então eu vou trazer essa lateral de 18 para cá, encostar ela, botar a altura dela de 2,34. Ok, vou botar aqui, deixar com 1 metro. Bem, me sobrou 1 metro mais 45,2, dá 145, com mais 1,50 m, mais 1,47. Então, eu somando tudo isso, eu tenho que ter, na verdade, o seguinte: os 2,94 eu tenho que descontar as duas laterais que eu vou colocar, porque eu vou dividir em 3 espaços, e o valor que vai sobrar. O valor que eu sobrar eu divido em 3 e coloco nas cotas, ok? Então, deixa eu pegar o auxílio da calculadora. Então, eu tenho aqui 2,94 total de abertura, menos 3,6, que seria a soma das duas laterais de 18. Eu vou ter 290,4. Divido por 3, eu vou ter 96,8. Então, esse 100 aqui tem que estar 96,8. Deixa eu minimizar. 96,8. Dou Enter. Agora eu faço um arranjo dessa lateral em 2. Coloco 2, espaço entre elas de 96,8. Vou dar um Enter, inserir. Vou clicar, bem, esse valor bateu com esse, e a soma de 48,4 com mais 48,4 é 96,8, ok? Então tá, já fiz as divisórias do meu guarda-roupa, agora eu vou trabalhar com o interno. Eu vou começar sempre deixando o espaço do maleiro, então eu vou pegar uma base de 18 também, que vai ser minha prateleira, e vou trazer para esse espaço. Note que ele já está já na medida, né? Por quê? Porque automaticamente ela vai encostar os dois pontos. Os dois pontos dela têm essas laterais, então ela vai fazer certinho essa base, correto? Eu vou deixar ela, a cota superior eu vou deixar com 50 centímetros, que é uma medida boa para um maleiro. Só que também eu vou fazer mais uma coisa, eu vou deixar o espaço aqui atrás, ela afastada da parede, o espaço do fundo do guarda-roupa, né? Então o fundo do guarda-roupa é 0,6, então o meu afastamento da parede é 0,6. Vou dar um Enter, pronto, ele ficou afastado. Só que também tem uma coisa, esse 0,6 que eu botei para frente, ele fez ele somou aqui. Então eu tenho que deixar rente essas prateleiras. Então eu vou deixar aqui a profundidade com menos 0,6. Enter, vai dar 54,4. Ok? E agora a lateral está rente. A base está rente com a lateral. Agora eu vou fazer o arranjo dessas 3 laterais, botando o espaço entre elas de 1,8, que seria o espaço das laterais. Inserir. Correto. Bem,
Vou colocar um lado, vou fazer cabide e gavetas, no outro lado a mesma coisa, e no meio vou botar uma lateral com prateleiras para dividir, tá? Então, já que os dois daqui vão ser a mesma coisa, o que que eu vou fazer? Eu vou montar o montante aqui, vou agrupar e fazer o arranjo para cá. E daí assim eu faço um serviço só e simplesmente utilizo o arranjo para me ajudar a fazer a outra parte, que vai ser igual. Então, para mim pegar o montante, que seria as gavetas, né? Em dormir eu vou em componentes. Aqui eu tenho gavetas separadas. Em montantes eu tenho as gavetas com as caixas montadinhas, né? Então eu vou usar sempre essa primeira, que tem acabamento dos dois lados. Caso nesse vão vai total a gaveta, como a gente vai usar aqui, a gente coloca esse aqui. Caso ele fique encostado somente em uma das laterais, então eu vou usar ou o montante da esquerda ou o montante da direita. O da esquerda encosta na lateral esquerda, o da direita encosta na lateral direita, né? Então agora eu vou pegar o montante que vai encostar nos dois lados, que é o que eu vou utilizar. Coloquei ele, vou colocar 96,8, que é a largura desse vão. Vou aumentar a altura dele para 80, 85, para deixar um espaço legal para que todas as prateleiras fiquem quase na mesma medida, né? E vou colocar aqui ó, a profundidade dele de 54,4. Por que não 55? Porque eu vou deixar 0,6 afastado da parede. Então eu preciso deixar dessa forma. Agora eu vou deletar essa prateleira do montante porque ela nunca é somada. Se você ver, eu cliquei para selecionar, ó, ele selecionou somente até aqui. Aquela outra prateleira nunca está selecionada. Eu vou fazer um arranjo dessa prateleira aqui de cima para baixo, né? Eu tenho 97,2, então eu faço aqui 97,2 menos 1,8. Então, 95,4 é o espaço entre as duas prateleiras aqui. Eu vou em arranjo, vou colocar aqui o valor em Z2, vou colocar o espaço entre elas de 95,4. Vamos só conferir aqui se é esse valor mesmo, é 95,4. Bem, não está me aparecendo a prévia aqui, porque a posição ela está indo para cima, eu quero para baixo. Ó, agora a prévia apareceu. Vou clicar em inserir, correto. Para mim colocar o cabideiro nessa parte, eu vou em módulos, vou pegar cabide, acessórios, cabides dormitórios, né? Interno do cabideiro. Vou trazer esse cabideiro para cá, vou encostar em cima. Ele já se ajusta no tamanho dos dois lados das laterais, ok? Eu só tenho agora que trazer ele aqui para esse meio dessa prateleira. Então, para isso, eu vou usar o reposicionar. Eu vou segurar com o botão direito, opa, eu vou segurar o cabelo com o botão direito e soltar em cima da base. Ele vai aqui pela planta baixa. Eu vou clicar, eu vou trazer o mouse para o meio da caixa azul, que é o cabide. Vou clicar com o botão direito para o vermelho vir para cá e vou dar um clique enxergando somente a caixa cinza. Eu vou dar um clique no meio. Bem, centralizei, né? Vou dar um OK. Agora, ele não pode ficar encostado aqui, ele tem que ficar 5 centímetros para baixo, no mínimo, né? Então, vou deslocar ele 5 centímetros para baixo. Pronto. Agora, eu deixei esse montante pronto. Como ele vai ser igual ao outro lado, eu vou agrupar esses. Vou clicar no primeiro, no cabide, vou segurar Ctrl, vou clicar na prateleira que eu criei e vou clicar aqui na lateral do gaveteiro, porque se eu clicar somente na gaveta, eu seleciono só ela. E eu quero é o montante, né? Então, agora que eu selecionei todos, eu vou clicar com o botão de vou soltar o Ctrl, clicar com o botão direito e vou agrupar. Ok, está agrupado. Agora eu vou fazer um arranjo que vá para o outro lado. Como eu sei que o espaço é de 96,8, mas eu tenho que somar 3,6, que é as duas laterais também. Então, 96,8 mais 3,6, eu tenho 1,04 m. Então, o espaço do arranjo dessa peça, arranjo no x2, é de 1,4 m.
inserir, pronto, já fiz os dois lados do guarda-roupa. Agora eu vou fazer a divisória aqui e vou instalar as prateleiras. Então, para isso eu vou pegar lá dormir, composição, vou pegar a lateral de 18, correto? Vou centralizar ela em X, para ela ficar centralizada nesses dois espaços. Vou aqui em propriedades, a cota inferior vou deixar 0 para ela tocar no outro lado. Aqui faltou 82,2, então eu vou somar na altura mais 82,2. Enter, pronto, agora encostou as duas pontas. 47,5 é o espaço, a largura dessa prateleira, mas não posso esquecer de fazer com que essa divisória fique 0,6 afastada da parede e fique com profundidade 54,4, tá? Quando eu crio uma peça, eu faço um arranjo, ela está com as mesmas configurações que a outra, correto? Só as peças novas que eu vou colocando entre os vãos, eu vou diminuir. A lateral que divide os vãos eu não preciso, mas entre os vãos eu vou deixar afastado para que fique um único fundo em cada vão, ok? Então, agora eu vou pegar a prateleira, bases, né? Base de 18, vou trazer para cá. Bem, ela não ficou 47,5 porque essa divisória está afastada 0,6 da parede e essa aqui está encostada. Então, os únicos obstáculos que ela encontrou foi essa lateral e essa. Então, não se preocupe, é só colocar o 47,5 e vai dividir ela, correto? Agora eu vou deixar 50 centímetros embaixo. Vou deixar com 40, que é um espaço já ideal. Como é a última prateleira de baixo, não é muito bom deixar muito pequeno para ter esse acesso. Então deixa 40 centímetros cada lado. Vou fazer um arranjo, duas peças, espaço entre elas de 0,2. 0,2 não, desculpa pessoal, de 1,8. Inserir. Bem, eu tenho que verificar, eu acho que eu não, eu esqueci de colocar 0,6 de afastamento da parede e 54,4. Não posso esquecer, vou deletar essa lateral e faço o arranjo. Mas antes de fazer o arranjo, além do arranjo aqui para o lado, eu vou aproveitar e fazer o arranjo para cima. Então, o meu espaço que sobrou foi 140,4. Se eu fizer aqui 3 espaços, eu vou dividir aqui na calculadora. 140,4 menos não, desculpa, dividido por 3 espaços. Enter. Vai dar 46,8. Então, como deu um valor muito alto ainda, para não ficar, vou tentar dividir então por 4 espaços, né? Então eu vou pegar aqui 140,4 dividir por 4 espaços, eu vou ter 35,1. Então, no 35,1 ainda está alto, mas aqui a gente não subtraiu as divisórias, as espessuras das prateleiras. Como vai ter 4 espaços, então vai ter 3 prateleiras de 1,88 entre elas. Então, 3 vezes 1,8, eu vou ter 5,4. Então, 140,4 menos 5,4. Enter. Eu tenho 135 total de espaço, dividido por 4, 33,75. Então, vou vir em arranjo. Vou colocar aqui 4 prateleiras, sendo que eu vou ter 3 novos e uma já existe. 33,75. Eu tenho 1, 2, 3, 4 espaços. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou colocar então aqui 2, um X, espaço entre elas de 1,8. Enter. Inserir. Pronto. Agora eu tenho o guarda-roupa montado. Falta somente botar os fundos, que eu vou lá em módulos. Vou dormir posição, fundos. Vou pegar aqui os 6 milímetros. Eu fico só parado com o fundo, automaticamente pela prévia vocês estão vendo que ele já cobre todo o espaço que ele tem. Então, ele vai tocar de uma base a outra e numa lateral dessa lateral. A mesma coisa é para os outros 3 fundos. Então, em vez de eu ficar puxando, o que eu faço? Eu clico nesse aqui, arranjo 3, espaço entre elas de 1,8. Inserir.
Pronto, o fundo eu já fiz. Agora eu vou fazer de geometria mesmo o roda-teto. Vou pegar um ponto inicial, ponto final, com geometria retangular, vou botar 10 centímetros de roda-teto. Vou reduzir a frente aqui na seta menos 2 centímetros, porque o roda-teto sempre fica recolhido 2 centímetros para dentro. E o rodapé e o roda-teto, nesse caso aqui, são iguais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um arranjo desse roda-teto para o outro lado. Eu sei que a parede tem 2,60. O pé direito dela é de 2,60. Então, eu tenho 10 aqui com 10 embaixo. Eu vou ter 20 centímetros. 2,60 menos 20 dá 40. Então, no meu arranjo, no Z eu vou botar 2, espaço entre elas, 2,40. Bem, ele não está aparecendo a prévia aqui porque ele está para cima. Eu quero para baixo. Pronto, a prévia apareceu. Inserir. Agora eu tenho o seguinte: 2,94 eu vou dividir em 3 portas, porque eu tenho que pegar daqui até aqui. Eu não vou contar essas laterais. Eu quero espaço total. Então eu vou pegar a calculadora. 2,94 divididos por 3 dá 98. Então, deixa eu minimizar ela. Eu vou pegar uma porta qualquer nos portas deslizantes, né? Vou pegar aqui com perfil alumínio vertical, que eu sempre utilizo. Vou trazer para essa parede. Bem, ela passou das medidas, né? Ela não está nas medidas. E vou colocar a medida dela aqui, ó, 98 de largura com 2,34 de altura, que é a mesma altura dessas laterais, ok? Agora que eu já ajustei ela, eu vou reposicionar ela, porque ela já está numa posição. Então eu vou reposicionar ela com essa lateral. Seguro ela com o botão direito e solto em cima dessa lateral. Na vista frontal eu dou um clique. Essa cinza aqui é aquela lateral e essa azul é essa porta, ok? Então deixa eu dar um zoom aqui. Vou dar um clique bem pertinho. Ela vai encostar. Então ela está aqui, está encostada essa lateral, está exatamente no meio, está encostada aqui, encostada aqui, encostada aqui. Só que ela está no fundo. Para trazer para frente, aqui em planta baixa, eu vou dar um zoom e vou dar um clique, não passando essa linha aqui final. Eu vou meio que por dentro aqui mesmo, ó. Ela vai ficar rente, eu vou dar um OK. Porventura eu vou conferir aqui, ó, ela está exatamente por dentro, beleza. Como essa aqui é 55, porque o trilho come 5 centímetros, o total daria 60. Essa porta sempre ela tem 1,8, mas eu considero 2 centímetros. Então eu vou movimentar ela, eu tenho 5 aqui na frente. Vou movimentar ela 3 para trás, para propriamente deixar os outros 3 centímetros aqui para frente. E vou fazer arranjo dessa porta. Vou fazer um arranjo de 3 portas. Vou inserir. Ok, só que essa aqui ó, tem que vir 2 centímetros para frente, porque essa vai para trás dessa, essa para trás dessa, e essa aqui corre na frente. Então essa aqui eu vou vir propriedades, vou vir movimentação, desculpa, tá 2, e vou trazer 2 centímetros para frente, correto? Agora que está os 2 centímetros para frente, nesse caso aqui eu vou rotacionar, rotação, para 90 graus para que esse puxador fique para esse lado, ok? Aqui no meio, poxa, mas aqui está portas de vidro. Já colocou as 3 portas com os tamanhos, agora você pode substituí-las. Fazendo o que? Você clica na porta do meio, vai em módulos, portas deslizantes, você escolhe que tipo de porta que você deseja, né? 2 painéis, 3 painéis, 4, só de madeira, com puxador, madeira e vidro ou só o painel. Nesse caso, vou usar esse aqui de um painel, vou substituir, pronto. Porque esse aqui no meio eu quero que seja espelho, então eu venho materiais, cadê os vidros? Vidros. Eu tenho aqui ó, espelho, eu vou arrastar essa cor para dentro desse armário. Como se eu quero só nesse item, somente nesse item, ok. Pronto. Agora eu fiz o meu guarda-roupa completo. Para mim poder visualizar o interno dele, é só vir em camadas e desligar a lâmpada dos portas deslizantes. E pronto. Você tem todo o interior dele. Esse é um método de construção de armário, de guarda-roupas em composição. Não precisa ser necessariamente só para guarda-roupas,
Mas esse método de composição você pode usar para fazer bancadas, para fazer mesa, home theaters, mesinhas de centro do home, ou bancadas até mesmo especiais que ficam na cozinha, ok? Balcões e banheiros também são feitos dessa forma, dependendo do modelo e do estilo. A composição, que é colocar lateral por lateral, base por base, e as portas depois desse armário, também é um método bem eficaz, por causa que você sabe onde vai ter uma emenda e o total desse armário, tanto o interno dele de cada um. Então você vai estar se precavendo de tudo. Agora, se você põe somente o armário, ele pode ficar. Você pode até desconfiar se realmente a medida das prateleiras deles estão corretas ou não. Ok? Bem, meu nome é Luiz. Qualquer coisa vocês podem me procurar por e-mail e no meu canal do YouTube. Eu agradeço, não deixe de escrever